Então, hoje o tema é como motivar pessoas de dentro da porteira. E eu vou dividir a live em quatro partes. Primeira parte, e pessoal, normalmente é meia hora cravado mesmo, tá? E a live ela fica gravada aqui no Instagram e eu jogo ela também no meu canal de YouTube. Então, olha só, principais desafios para motivar pessoas dentro da sua fazenda. Ponto 1. Segundo ponto aqui, como motivar pessoas dentro das porteiras, né? Da porteira para dentro. Vamos falar sobre como medir performance e vamos falar também, boa noite Priscila, e vamos falar também sobre bonificações. Só que primeiro eu gostaria de falar uma coisa aqui muito importante. Cada propriedade rural é única. Cada negócio é único. Então, quando a gente fala de gestão de pessoas, a gente sabe que é muito complexo, é mais complexo do que realmente deveria ser. São pessoas, pessoas são complexas. E o perfeito passou longe da gente, não é da nossa essência, quer dizer, a gente tem sempre que melhorar muito. Então, é uma parte muito complexa mesmo dentro das propriedades rurais. E os primeiros desafios que eu noto aqui, eu venho de outros setores do agronegócio. E eu noto que o agro, dentro de uma propriedade rural, dentro de uma fazenda, tem várias particularidades. E uma particularidade que eu noto que é muito interessante é que, normalmente, funcionários dentro de uma fazenda é tudo muito junto e misturado. É tudo muito profundo, são relações que vão além da página 2. Sabe quando a gente fala assim, eu dou super certo com fulano, com Beltrano, porque eu não vou na página 2 com ele, eu só fico ali na página 1, eu fico ali na superfície, eu fico ali no horário comercial, eu não conheço a rotina da pessoa, eu não conheço a casa da pessoa, eu não conheço a família da pessoa, né? Então isso acontece em muitos setores que não a fazenda ali, que não a propriedade rural. Quando a gente vai para a propriedade rural, não é assim que acontece. As relações são aprofundadas. Um profissional, uma pessoa, um operador, uma pessoa que trabalha normalmente com agricultor, normalmente dentro de uma propriedade rural, ela tem uma relação mais profunda que outros setores de serviços ou de indústrias, né? É diferente a relação, né? Esse eu acho que é uma coisa boa, mas também pode ser um desafio. É ou não é, Nara? A Nara é produtora rural, ela pode falar aqui pra nós. Então, assim, eu noto que muitas vezes eu entro em algum lugar para dar uma consultoria e o produtor rural fala assim pra mim, Margarete, eu sei que você quer transformar a minha fazenda numa empresa, tá? Você tá entrando aqui para isso, para profissionalizar o negócio, transformar o meu negócio numa empresa. Mas eu não queria que você reforçasse tanto isso, porque aqui nós somos uma família. Eu quero que você não perca a característica de família. Então, assim, algumas vezes eu escuto isso, sempre lembrando, pessoal, que cada propriedade rural tem a sua particularidade. Então, isso é uma coisa boa, mas em dados momentos pode ser um desafio, né? Porque muitas vezes descaracteriza e desprofissionaliza. E a gente lembra, o nosso objetivo é transformar o nosso negócio rural em uma empresa de verdade, para que colha bons resultados, né? E que dê lucratividade e dinheiro no bolso para o produtor rural. Então, assim, esse é um primeiro ponto que eu vejo como desafio. Um segundo ponto que eu vejo como desafio, que também vem com essa característica de profundidade do profissional, né, que trabalha ali na propriedade rural, é justamente que são profissionais muito longevos. E muitas vezes o produtor rural, ele herda do pai dele, da mãe dele, dos produtores rurais, aquele time de profissional ali da agricultura. Às vezes a fazenda é só de gado, ele herda aquele time. E aquele time, então, não foi montado por ele. E são profissionais que o pai gostava muito, que a mãe gostava muito, que o tio gostava muito, mas que estão ali 20 anos, que estão ali 10 anos. E é muito difícil, por vezes, para esse produtor rural motivar essas pessoas. Imagina, são profissionais que estão ali, na lida, no dia a dia, 10 anos, 20 anos. Então, como que eu motivo um profissional dessa longevidade, sendo que outro desafio que eu não tenho um plano de carreira, como em outras empresas de outros setores. Então, tudo isso a gente tem que levar em particularidade, né? Eu vejo aqui que eu tenho um negócio agro, eu tenho uma propriedade rural e eu tenho esses desafios. Eu não tenho plano de carreira, fazendas não possuem plano de carreiras. É tudo muito profundo a relação ali dos funcionários, porque por vezes, né,
Eles moram ali na propriedade rural ou passam muito tempo, porque muitas vezes você tem atividades laborais na lavoura, por exemplo, à noite. Então, e muitas vezes você tem profissionais enxuto. Você depende do tempo, você depende de tantos milímetros de chuva para você poder plantar, você depende de um monte de fatores para você poder colher. Então, são profissionais que estão ali na lida, não importa a hora que seja, ele está ali. Não é algo tão certo quanto numa indústria de bens ou serviços ou de outro setor. Então, tudo isso são desafios que tornam mais difícil motivar funcionários de dentro da porteira de uma fazenda, de um negócio rural, de uma propriedade rural. Então, resgatando aqui os principais desafios, né, para motivar pessoas de dentro da porteira. A questão de que são profissionais muito profundo, a relação é muito profunda e por vezes ela tende a não ser profissional, né, e se torna uma família ali tudo junto e misturado. Profissionais que estão ali por vezes muito tempo, né, e que foram contratados por uma outra pessoa que veio de uma sucessão familiar e não tem plano de carreira. Tá, mas e aí? Como que eu faço? Como que eu lido com isso, né? É claro, eu vou deixar aqui bem claro que cada propriedade rural ela tem a sua particularidade única. A gente não tem uma receita de bolo, assim, existe, eu vou passar aqui uma receita de bolo, mas é claro que você deve pensar como que é a propriedade rural que você atende, se você você deseja ser consultor de gestão rural, se você é um gestor, ou mesmo se você é um produtor rural. Sempre que levar a particularidade da sua fazenda em questão. Mas o primeiro ponto é que, vamos aqui para a nossa segunda parte da nossa live, como que eu motivo pessoas? Como que eu motivo pessoas, o que é necessário para motivar, como que eu faço para que o meu profissional ele tenha um bom desempenho? O que são fatores, né, que muitas vezes as pessoas estudam que levam o funcionário a ser mais engajado, né? Como fazer? Primeiro ponto, né, contratar bem. Primeiro ponto é contratar bem. Ah, mas eu herdei uma propriedade rural do meu pai e eu já vim com um time. Ok, aí é outro assunto, uma outra live, né? Mas, primeiro ponto é contratar bem. E o que eu vejo em muitas fazendas que eu mando por aqui no Brasil? Eu vejo que existe crenças, né? Às vezes de fazendas grandes mesmo, com mais de 100 funcionários e que tem até um departamento pessoal ali perto. Eu vejo crenças limitantes do tipo seguinte: aqui é muito difícil porque o pessoal tem que morar aqui, ou é difícil para deslocar, porque uma fazenda aqui ela é muito longe, blá, 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 e a gente não consegue boas pessoas. Será que esse profissional que ele está entrando, ele está tendo uma integração adequada? Ele está tendo um treinamento adequado? Será que essa fazenda, essa propriedade rural está formando multiplicadores para treinar? Porque essa questão de treinar, de compartilhar conhecimento, ela é muito importante. E ela, inclusive, motiva também. E isso é algo cultural. Que se a fazenda do produtor rural que você pretende atender não tem, isso é algo que pode ser colocado, né? Então, primeiro, contratar bem e se livrar de crença limitante de que não é possível contratar bem um profissional do agro. Isso é balela, pessoal. E começa como? Começa com você descrevendo o perfil que você quer. Se você é produtor rural, você descrevendo o perfil que você quer. Se você é um gestor do agro dentro de uma fazenda, você descrevendo o perfil que você quer. Se você é uma pessoa que é um consultor ou que deseja ser um consultor para ajudar alguma fazenda, você descrevendo o perfil que o seu produtor rural quer. Ah, mas será que, e aí, eu vou descrever um perfil, mas a gente não acha? Não, peraí, vamos parar com crença limitante. Primeira coisa, descreva um perfil. Porque senão eu vou ser obrigada a te falar aquela frasezinha bem que todo mundo conhece, lá da Alice no País das Maravilhas. Que se você não sabe aonde que você quer chegar, qualquer coisa serve. Se você não sabe quem você quer contratar, qualquer profissional vai servir para você. Sabe, mentaliza, coloca ali no quadro, quer dizer, não coloca no quadro, que às vezes pode dar indicativo, você vai, né, enfim... Vai despedir alguém, mas aqui eu não tô falando nem de troca, eu estou falando de adição, né, de adicionar. Mas fica num lugar onde você pode ver a todo momento. Tenha na sua cabeça que você pode sim contratar uma boa pessoa para você. Você vai achar 100% o perfil que você quer? Não. Mas você pode achar 70%. Ah, Margarete, eu nem tenho a pretensão de achar 100%, porque eu sei que o perfeito passou longe quando se trata de seres humanos, inclusive eu.
eu vou então pensar que eu vou achar 70% o perfil que eu quero. Você pode achar 50%. Mas se você pensa que você não vai encontrar de forma nenhuma, aí eu te falo que você não vai encontrar mesmo. Entende? Então, assim, primeiro ponto, para motivar pessoas dentro de propriedades rurais. Contrate bem. Contrate bem. Faça uma boa contratação. Segundo ponto aqui, equipe engajada. Engaje a sua equipe. Como que eu faço para engajar uma equipe? Você contratou bem? Você deu um treinamento de entrada ali? Você explicou o que tem que ser feito? Vamos lá. Existe uma técnica que o pessoal da inovação gosta muito e eu gosto de implantar nas fazendas que eu vou, que é justamente o quê? Reuniões diárias de time. Eu já implantei em algumas fazendas e eu me surpreendi com as respostas. Então, assim, eu chegava no time, nessa ocasião eu estava treinando o gestor da lavoura, na liderança dele, e todo dia eu ia com ele no campo. Eu fazia reuniões diárias no campo, do jeito que a turma do campo gosta, em pé. Não adianta colocar a turma do campo em escritório, sentadinho em sala de aula. Eu já tentei, fracassei. Colocava eles lá em pé e perguntava o seguinte para eles: turma, o que vocês fizeram ontem que vocês poderiam melhorar? Pessoal, o que vocês vão fazer hoje? Existe alguma barreira para que você faça o que tem que ser feito hoje? Aí eles tinham respostas diversas. Margarete, tá faltando peça do trator, tô com máquina parada, não sei o que eu vou fazer hoje, a comunicação não tá legal. Então a equipe mesmo ia me falando e falando pro gestor da lavoura, coisa que o gestor da lavoura nunca nem tinha pensado na vida dele. Pessoal, nós não nascemos líderes. Para ser líder, tem que ter o dom de ser líder? Ok, tem pessoas que socialmente orientadas, que nasceram assim, parabéns para elas. Eu mesma não nasci assim, eu sou uma pessoa tecnicamente orientada. Eu precisei estudar para poder lidar com o agronegócio, para poder lidar com o produtor rural e inclusive com os operadores de campo, com a turma do campo. Eu precisei estudar, eu precisei primeiro estudar eu mesma. Primeiro me autoconhecer, saber em que ponto que é o meu limite, como que eu conseguiria engajar equipes. Então, se você é produtor rural que está me escutando aqui, se você quer melhorar com pessoas, se você quer melhorar com gestão de pessoas, primeiro melhore você. Se você é gestor de fazenda ou pretende ser algum dia, se você quer crescer, que o negócio que você tá de olho nessa função e você quer ser bom em liderar pessoas, primeiro lidere você. Primeiro é o gerenciamento das nossas emoções. Primeiro a gente conhece a gente, para depois a gente poder entender o outro, se é que a gente vai conseguir, porque ser humano é complexo, mas primeiro a gerenciar nossas emoções para poder finalmente lidar com o outro. É assim que se começa a liderança. E tem vários livros aí, e tem vários cursos aí. Então, como que eu motivo a equipe de dentro da porteira? Primeiro, contrato bem. Segundo, engajo a minha equipe. Terceiro, eu me comunico bem. É preciso haver comunicação, pessoal. E aí, às vezes, começa a integrar tudo que eu venho falando por aqui todas as quartas-feiras. Vai integrar processos, vai integrar a questão da produção, de como que eu solto atividades para o meu pessoal no campo, como que o dono solta, como que o gestor solta as atividades que ele tem que fazer no dia a dia. Tem muito produtor rural que mora longe de fazenda, ele tem que passar as atividades, ele tem que ter um cronograma, ele tem que ter um planejamento, ele tem que passar as atividades para a turma do campo da semana. Produtor rural não precisa ficar de chofer, não precisa ficar buscando peça para lá e para cá. Gestor de agricultura, gestor de lavoura, não precisa ficar correndo atrás para lá e para cá sem saber o que faz, sem gerenciar seu tempo. Se você não consegue gerenciar seu tempo, você vai conseguir gerenciar pessoas? Então vamos relembrar aqui, né, o que a gente está falando aqui. Como motivar pessoas aqui dentro do campo. Primeiro, contrate bem, a gente já falou. Segundo, engaje a sua equipe. Terceiro, comunique bem. E pessoal que está entrando, manda essa live para quem possa interessar, que são pessoas que se interessam pelo agronegócio, se interessam por propriedades rurais, se interessam por esse tema, queiram talvez algum dia se tornar um agrogestor, né? Então acho que um produtor rural também é bem interessante esse assunto, né? Então assim, como que eu garanto, como que eu motivo, né? Esses 3 pontos e mais um aqui, autonomia.
Pessoal, pessoas precisam ter autonomia. É o famoso pare de encher o saco. Pare de encher o saco de funcionário. Comunica para ele o que tem que ser feito e gerencia o resultado dele, cobre o resultado dele. Mas não fica pegando no pé para a pessoa cumprir horário das 8 às 18 ou das 8 à hora que for, sei lá, né, os horários aí da atividade da agricultura. Para de pegar no pé. Pessoas fazem o que tem que fazer e precisam gerar resultado. Desmotiva. Sabe, vou falar por mim, tudo bem que, né, assim, cada pessoa é única, mas foi uma das coisas que eu decidi ser autônoma justamente porque eu não aguentava trabalhar com pessoas pegando no meu pé em relação ao horário. Às vezes, cada pessoa tem um ritmo de produtividade. Tem pessoas que precisam trabalhar 10 horas, mas tem pessoas que são mais autogerenciáveis que conseguem trabalhar 2 horas. Dê autonomia para o funcionário da fazenda, dê autonomia para o funcionário da fazenda e para de encher o saco dele, para de pegar no pé dele, sabe? Isso é horrível. Nossa, não dá para motivar ninguém assim, sinto muito. Outra coisa que, por último, e que a gente vai falar, é de bonificação. Bonifique, sabe? Isso é algo que motiva. Bonificação motiva. Você quer ver uma coisa aqui? A gente fala, as pessoas têm medo de mudança, as pessoas têm resistência à mudança, ninguém gosta de mudar. Deixa eu aumentar seu salário de 5 para 10 mil. Deixa eu dobrar seu salário, ou de 10 para 20 mil. Você vai achar ruim? Você não vai achar ruim. As pessoas têm medo de mudança quando elas se sentem ameaçadas. Quando elas sentem que a mudança é para o bem, elas não têm medo, elas acolhem essa mudança. Então, tem certos paradigmas que a gente tem que parar para pensar um pouquinho. Pessoal, sempre lembrando, vou fazer um parênteses aqui, que cada propriedade rural é única, que cada fazenda é única, que cada gestor é único. Então, é isso aí. A gente dividiu a nossa live em 4 partes. Eu dividi. A gente vai agora falar sobre indicadores, de como que eu meço performance. E, por último, a gente vai dar uma atenção aqui para bonificação. Tá, ok. Como que eu vou medir performance? Sabe por quê? É importante medir performance de funcionários de dentro da fazenda. Ou de qualquer empresa que seja. Por quê? Porque eu vejo, olha só, eu já peguei casos em algumas consultorias que o pessoal prometeu bonificar, prometeu dar dinheiro, no caso, para os operadores, mas não linkou com nenhuma métrica de produtividade. E aí, ficou no prejuízo, porque a gente sabe que a agricultura tem os seus percalços, depende de muitas forças externas, e o produtor rural não pagou. Ele sentiu que ele não deveria bonificar funcionário, e aí ele desmotivou, deu um tiro no pé, porque a bonificação, que era algo para ajudar, não ajudou. Então, é preciso medir, é preciso comunicar. E aí a gente tem que falar de indicadores. A gente até brinca, né? A gente que é de administração rural, a gente brinca. Indicador é mais ou menos por aí, né? Ou indica a felicidade, depende da ótica que você quer para o seu negócio. O indicador, por exemplo, como que eu meço a produtividade do meu funcionário? Existe um indicador que você pode medir, dividir a produtividade da sua safra pelo número de funcionários que você tem na sua propriedade rural. É um passo. É um passo. E existe também de você ligar métricas a uma atividade específica. Por exemplo, eu dirijo uma colheitadeira, né? Eu dirijo ela. Então, eu posso linkar essa métrica desse operador da colhedeira com uma métrica de perda, de diminuição de perda, né? No caso de grãos, por exemplo, numa colheita. Porque muitos produtores rurais, eles reclamam de muita perda, de muitos grãos quando vai escolher. Então, nível de perda. Eu linko uma métrica à diminuição de perda. E eu tenho certeza que esse operador ele vai dar uma melhor manutenção na máquina, ele vai ficar de olho em qualquer falha que essa máquina tiver. E ele vai ajudar e ele vai comunicar para o produtor rural o que está acontecendo com a colhedeira. Ele vai ter mais cuidado, ele vai ter mais zelo. Então, são métricas, né, de produtividade que você liga ou na função de determinado operador ou para o time como um todo para engajar todo mundo. E aí você escolhe. E aí a gente vai falar de bonificação, né? Então, bateu a meta, né, o indicador foi ok, ele foi positivo, você tem bonificação. Não bateu, você não tem bonificação.
Bateu a meta de lucratividade, rentabilidade, de maior produtividade, você tem bonificação. Não que essas três coisas sejam coisas idênticas, tá? Ok, tem diferença, tá? Mas vamos supor, colocou de produtividade, bateu a meta, minha fazenda ela tem uma média de 70 sacos por hectare. Eu colhi 72, beleza, funcionário tem bonificação. Eu colhi 65, não. É lógico, né, que a gente tem as particularidades de talhões, a gente pode colocar uma média aí, né, dos hectares totais aí do produtor rural. Entende? Eu preciso ligar, porque se eu não ligo e acontece alguma coisa e a performance não é ok, eu acho ruim de pagar. E aí aquilo que era incentivo se torna contra mim. Algo que eu estipulei se torna contra mim. Não é justo. Ou todo mundo ganha, ou todo mundo perde. Equipe, pessoal, é time. É um ajudando o outro, é multiplicação de conhecimento dentro de uma propriedade rural. É simples assim. E bonificação, vamos falar de bonificação aqui. Eu tenho bonificação, eu tenho dinheiro, que é um incentivo, claro, direto. Eu posso pagar na moeda do produtor rural, eu posso pagar em sacas, né? Eu já vi propriedades rurais dando lua de mel, festa de casamento para funcionário. Eu já vi muita coisa, eu já vi de tudo quanto é jeito. Eu já vi incentivos educacionais, que é algo muito legal, que o operador, a pessoa, o trabalhador do campo, ele se sente, né, ou da fazenda, ele se sente valorizado, ele está estudando, ele está aprendendo mais e isso ainda retorna, tá, para a propriedade em questão. E eu vejo até incentivos de saúde. Uma cirurgia para o filho, ou um tratamento dentário, um tratamento médico, algo assim motiva demais, motiva bastante mesmo. E é lógico, tudo aquilo que a gente falou, né? Questão de motivação, questão de comunicação, questão de equipe engajada, de boa contratação. Então, assim, são muitas variáveis. Lembrando aqui, pessoal, que cada propriedade rural, ela é única. Cada propriedade rural é única. Então, muitas vezes eu tenho algo genérico, mas você precisa aplicar de acordo com o que é para a sua propriedade ou para a propriedade que você atende, tá? Então, lembrando, eu já estou terminando aqui, as minhas lives são meia hora cravadas, eu começo 8h30 e eu termino 9 horas. Então, como eu tenho 5 minutos, eu posso resgatar aqui o que foi falado, né? Que, primeiro, principais desafios para motivar pessoas dentro de propriedades rurais. Relação muito profunda. As pessoas em propriedades rurais, elas vão além da página 2, ficam relações aprofundadas, profissionais longevos e a gente não tem um plano de carreira. Então, como é que eu motivo um profissional, uma pessoa que trabalha dentro de uma fazenda, que trabalha comigo 20 anos, sem um plano de carreira? Fica realmente complicado, né? E não é pra ter não tô falando isso, né? Segundo, a gente falar como que a gente normalmente engaja equipes e times, né? Não importa se são time agro, dentro de fazenda ABX ou em qualquer setor, né? Primeiro, uma contratação legal, que é possível, né? Aí o produtor rural pode escrever o perfil, né? Segundo, uma equipe engajada. Eu falei sobre as técnicas aqui, bem simplificadas, porque dentro de meia hora a gente sabe que o assunto é extenso, né? Terceiro ponto, comunicação. Quarto ponto aí, a questão da autonomia e de bonificação. Depois eu falei de indicadores de performance, de métricas de produtividade para ligar isso com bonificação. E por último, fechei com bonificação, que pode ser tanto em dinheiro, em sacas, que é a moeda do produtor rural. Segundo ponto, educacionais ou de saúde. É um tema que é pertinente a todos os produtores rurais. É algo que é difícil. Você pode ter os melhores processos do mundo, você pode ter os melhores produtos do mundo, você pode ter dinheiro aí para comprar adubos químicos, montar biofábricas, montar tudo que você quiser na sua fazenda, de arrendar mais talhões e você pode ter tudo, o melhor software de gestão, mas se você não tem pessoas para operacionalizar tudo isso, para sonhar junto com você, para melhorar a lucratividade, para de fato colocar dinheiro no bolso, você não tem nada. Você não tem nada, porque no fundo tudo se trata de pessoas. São pessoas, instituições, empresas, fazendas, tudo são pautados, tudo são operacionalizados por pessoas. E essa é uma parte muito complexa. Eu sei disso, ok? Boa noite para vocês, tenham um ótimo descanso e até mais.